Boa tarde a todos. Boa tarde. O áudio está ok? Está tudo certo? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Jason, o gerente do departamento técnico aqui do CREMS. Sou engenheiro agrônomo. Nós vamos fazer hoje um treinamento de preenchimento de RT de assistência técnica, principalmente voltado para a área rural. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que eu conheço que não são da área de agronomia, mas os princípios são os mesmos para todos. Vou passar agora para a nossa presidente, para ela dar as boas-vindas aqui para vocês, depois a gente continua o treinamento aqui especificamente, tá? Presidente, se quiser fazer as boas-vindas para o pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Tá ok? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui fazendo a abertura desse evento. Foi uma demanda, né, dos profissionais, principalmente das TEC, e nós tínhamos o compromisso com as TEC de mudar a nossa sistemática, até de comunicação com os profissionais, a nossa questão de fiscalização, de que estaríamos mais presentes e discutindo com os senhores as necessidades. Então, aqui nós estamos para cumprir, né, o que a gente se propôs a fazer nessa gestão. Então, a Astec fez uma demanda para nós da questão do treinamento, onde nós temos algumas ainda pendências na nossa fiscalização, às vezes até por preenchimento da RT. Então, em função disso, da última demanda que nós tivemos de fiscalização, onde vários profissionais foram notificados por irregularidades no preenchimento de ART, que nós se dispomos a fazer esse treinamento hoje aqui. Então, eu espero que seja para a gente estreitar essa relação do CREA com os profissionais. Então, é muito importante essa demanda de vocês. Nós só vamos saber onde podemos contribuir com vocês, onde nós podemos melhorar, a partir do instante em que vocês nos demandarem, trazer as dificuldades. A nossa política aqui é de acolher o profissional, de que vocês realmente se sintam em casa, procurar resolver da melhor forma as dúvidas, as pendências que estão surgindo, mas também, na contrapartida, a gente solicita para vocês manterem o cadastro de vocês atualizado no site, o e-mail, número de celular, para que a gente possa se comunicar através do WhatsApp, porque muitos dos autos de infração nós podemos estar dirimindo antes da lavratura do auto de infração. Então, por isso que a gente pede, o setor de fiscalização tem encaminhado e-mails solicitando esclarecimentos antes de lavrar o auto de infração, e muitos profissionais não respondem, desconsideram o e-mail, desconsideram o WhatsApp. E a nossa política de melhorar essa fiscalização, buscar realmente garantir o mercado de trabalho para os profissionais e restringir aos leigos, aos maus profissionais, dependem da colaboração de vocês. Nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos entrando em contato com os profissionais para buscar todas as dúvidas que foram geradas na fiscalização, vocês terem uma oportunidade de nos explicar, de mostrar ou de justificar o porquê que aquela pendência está acontecendo. Então, para isso, vocês precisam colaborar conosco, respondendo, dando atenção ao setor de fiscalização, quando são demandados, que a gente está aqui com essa política de tentar minimizar esses impactos. E, lógico, nós estamos aqui para garantir o mercado de trabalho de vocês, profissionais, de que a sociedade esteja garantida por um profissional responsável técnico, mas os trabalhos que estiverem de forma irregular, que não tiver um responsável técnico, que tiver um leigo
tirando o mercado de trabalho dos profissionais, com certeza nós vamos estar agindo nos rigores da lei. Então, por isso é que nós estamos nesse primeiro momento, entrando em contato com vocês, profissionais, buscando esse diálogo para que a gente possa resolver esses problemas. Mas quando nós não temos uma resposta, quando não é solicitado explicações, não tem uma resposta, nós entendemos o quê? Que não tem responsável técnico, que não tem um engenheiro responsável, e aí, lógico que os proprietários rurais estão sendo notificados. E aí vem a demanda aqui para o CREA, que o meu cliente foi notificado. Foi notificado porque, num primeiro momento, nós buscamos a solução do problema junto aos profissionais e não obtivemos resposta. Então, nós também não vamos fazer vista grossas na fiscalização aqui do CREA. Nós estamos, da mesma forma, fiscalizando com todo rigor. E isso, principalmente, para garantir o mercado de trabalho de vocês, que para nós é importante. Os nossos profissionais realmente estarem desenvolvendo as suas atividades. Então, é nesse sentido que eu gostaria de falar com vocês, agradecer a demanda, principalmente da SEC, que nos solicitou, e que cada um de vocês que se sentirem na necessidade de buscar alguma informação, algum treinamento nosso aqui do CREA, que nós estamos à disposição de vocês. Nós queremos somar com os profissionais, queremos melhorar essa relação CREA e profissional. Então, nesse sentido, nós estamos aqui à disposição dos senhores, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Jason, que nós estamos aqui para atendê-los. E é dessa forma que a gente quer, que vocês sintam realmente apoio e que aqui no CREA é realmente a casa de vocês. Então, desejar um bom evento a vocês, eu tenho certeza que o Jason aí vai fazer o melhor, que é uma pessoa que entende muito dessa área, vai procurar tirar todas as dúvidas de vocês, e eu tenho certeza que vai ser um evento onde no final vocês vão sair com mais conhecimento, com dúvidas dirimidas, e eu espero que isso vá melhorando a nossa relação. Desejar um bom evento a vocês, desejar sucesso ao Jason aí nesse treinamento dele, e muito obrigada. E pode contar sempre conosco aqui no CREA. Uma boa tarde a todos. Bom, obrigado, presidente. Pessoal, nós vamos fazer uma dinâmica da seguinte forma. Eu vou fazer uma apresentação de conceitos aqui para todos, em relação à RT, em relação às características, né, da RT, tudo que tem na nossa legislação. Isso é comum em todo o Brasil, em todos os CREAs, a RT é a mesma para todo mundo, todos os CREAs têm essa mesma dinâmica. Alguns têm formas de preenchimento diferentes. Eu vou passar, então, esses conceitos para vocês, tá? O conceito de RT, o que isso impacta na sociedade, para nós profissionais, né, as atividades, o que a RT tem que conter, quais são os itens. Então, é uma parte mais conceitual, e aí, no decorrer dessa apresentação, se vocês for surgindo dúvidas em relação ao que eu estou falando, o Bruno, tá? Bruno, gerente do Departamento de Relações Institucionais aqui do CREA, ele está online, vocês podem fazer as perguntas no chat, e o Bruno ele vai fazendo aqui para mim, ele vai servir como um mediador das perguntas, tá? E aí, após isso, eu vou fazer tudo que eu falei para vocês nessa apresentação, eu vou abrir o sistema, vou demonstrar para vocês todo o preenchimento de uma RT, todos os itens, ponto a ponto, e vou discutir cada um dos itens com vocês. O que é, o que significa cada um dos itens, qual a importância do preenchimento, o que implica o não preenchimento, quando que deve ser preenchido, que época que deve ser preenchida, qual a forma correta. Assim, é uma parte mais didática, que eu acho que ficar falando aqui para vocês a respeito de legislações, enfim, isso não é o momento. Então, como vocês estão aí no dia a dia lidando com esses problemas, eu acho que fica mais interessante para todos. Então, só repetindo, o Bruno, vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, e o Bruno vai repetindo aqui para mim, fazendo as perguntas. Estou vendo aqui vários colegas aqui, tá?
Um abraço aqui para todo mundo em nome do nosso ex-conselheiro aqui, Luiz Renato Peixoto, tá? Nosso ex-conselheiro da Câmara de Agronomia, já viu muitas apresentações de RT, tá? Então, em nome do Luiz Renato, agradecer a todos aqui pela participação no nosso treinamento. Enquanto eu vou inserindo a apresentação aqui, reforçando o que a presidente falou, essa demanda nos surgiu a partir de um pedido da Associação das Empresas de Assistência Técnica aqui do Mato Grosso do Sul, a ASTEC, por intermédio do presidente, o Luiz. Então, nos foi solicitado por conta de alguns problemas, né, que estavam tendo em relação ao preenchimento dessas RTs. Então, houveram alguns desencontros, inclusive por conta de alguns autos de infração, né, que eram regularizados com as RTs. As RTs foram emitidas, mas que não estavam preenchidas de maneira equivocada, assim, enfim, não contemplavam todas as informações. E aí o pessoal da ASTEC achou por bem a gente fazer um treinamento a respeito disso. Embora seja comum a todas as áreas aí, a agronomia ela tem algumas peculiaridades, né? Principalmente que diz respeito à parte de assistência técnica na elaboração de projetos de crédito rural e assistência técnica em lavouras, né? Principalmente em lavoura de soja, milho, enfim, o que nós temos de mais comum aqui no estado. Então, eu vou falar para vocês hoje a respeito disso tudo. Deixa eu só dar uma alterada aqui, pessoal, no formato da tela aqui. Mudou aí, Bruno? Bom, vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês sobre esse preenchimento, esses conceitos que eu falei, tá? E o que vocês sempre ouvem falar em tabela de obras de serviço, TOS, que a gente tem das atividades que vão ali na RT, e aí vou explicar o que isso significa. Às vezes os profissionais querem que tenha alguma determinada atividade na RT, e aí a gente explica que isso depende de uma tabela de obras e serviços que é disponibilizada lá pelo Conselho Federal. Então, assim, não depende necessariamente aqui do CREA Mato Grosso do Sul ou de qualquer outro CREA, né? Mas e sim lá do Conselho Federal. Nosso conselho, pessoal, é o único conselho profissional que tem a anotação de responsabilidade técnica instituída através de uma lei federal. A nossa Lei 6496, ela que institui a anotação de responsabilidade técnica para nós profissionais. Todos os outros conselhos profissionais, eles têm alguns têm anotação de responsabilidade técnica, mas tudo instituído mediante resolução. E nós somos os únicos conselhos que temos através de uma lei federal. O que isso implica na prática para os profissionais, para a sociedade ou para a empresa de engenharia e agronomia? Isso dá uma segurança jurídica para qualquer ato desses profissionais e dessa pessoa jurídica. A RT, ao passo que ela tem validade e força validade legal por força de uma lei, ela se torna um contrato, né, de prestação de serviço. Então, no artigo 1º dessa lei, aqui ele fala que todo contrato, independente da sua, de escrito de forma, contrato escrito ou verbal, ele está sujeito à emissão de uma anotação de responsabilidade técnica. E isso nas áreas da agronomia como um todo. Existe uma informação equivocada que a RT ela é só para parte, na agronomia é só para projeto de crédito rural. Não. Toda e qualquer atividade da agronomia, seja ela desde a elaboração de um projeto para captação de um recurso financeiro, independente da sua modalidade, seja ela custeio, investimento, aquisição de máquinas agrícolas, implementos agrícolas, construções, a infraestrutura rural, tudo isso está sujeito à emissão de uma anotação de responsabilidade técnica. Acompanhamento de uma lavoura, execução da lavoura, né? Desde o preparo de solo, plantio, colheita, tudo isso ele tem que ser coberto por um profissional de agronomia, tá? E aí a parte comercial, revenda de insumos, porque se a venda de um agrotóxico, por exemplo, ela está ligada
ela está diretamente ligada a uma receita agronômica, tem que haver também um profissional por trás com a sua devida anotação de responsabilidade técnica. Então, vamos desmistificar aquela máxima de que a RT não é para a área da agronomia, e sim da área de engenharia civil. Não, é para todos. Todas as engenharias e agronomia, a RT, todos os contratos das profissões aqui do sistema CONFEA-CREA, elas são passíveis de anotação de responsabilidade técnica, tá? Tanto que a agronomia, nos últimos anos, com o crescimento do setor, o boom do agronegócio, também, por consequência, aumentaram os números de profissionais da área de agronomia e também aumentou o número de profissionais que prestam serviços nas áreas de agronomia. Então, respondendo, todas as atividades da área de agronomia também é passível de recolhimento de RT. Não é só projeto de contratação de recurso financeiro, porque o Manual de Crédito Rural exige. Todas as atividades, todas, independente se for projeto e execução. Tá? Então, os profissionais, quando eles executam qualquer tipo de serviço, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Né? A RT ela traz todas as informações úteis, tanto para o profissional, quanto para a sociedade, quanto para o seu contratante. E também serve para verificar se realmente aquele profissional está atuando. Se ele recolheu uma RT, se é realmente ele que está fazendo assistência técnica, né? Sob o risco de incorrer em acobertamento de uma pessoa jurídica. Tá? Os benefícios também da RT, ela indica para a sociedade o responsável técnico daquele serviço, né? Tanto que só deve estar na RT do profissional aquela obra ou serviço que ele realmente é o responsável técnico. Eu vejo muitos profissionais da área de agronomia regularizando serviços para o produtor rural, porque é o cliente do colega, que é o amigo do amigo. Então, assim, vocês têm que ter em mente que ao recolher-se uma RT de serviço, de obra ou serviço, vocês são responsáveis por aquele serviço. Principalmente na nossa área de atuação, né, que as nossas ações enquanto profissionais, elas podem impactar tanto no meio ambiente, tanto na saúde do trabalhador, quanto financeiramente para o nosso contratante, né? No caso, por exemplo, de um agrotóxico, um herbicida, dá uma fitotoxicidade, dá uma perda de produção, enfim. São inúmeros os problemas que podem acontecer, e vocês lembrem que vocês são os responsáveis por aquele empreendimento. Então, ao se recolher uma anotação de responsabilidade técnica, tenham em mente que vocês podem ser responsabilizados por eventuais situações que aconteçam naquela propriedade rural. Então, definam os limites da responsabilidade de vocês, preencham corretamente a RT. Se é responsável técnico por projeto de captação de recurso e assistência técnica na lavoura, coloquem isso. Tá? Se vocês são responsáveis técnicos apenas por áreas financiadas do seu contratante, coloquem apenas isso. Então, assim, tomem muito cuidado em relação à parte do preenchimento, que é como esse segundo parágrafo aqui diz, ali tem todas as informações para a sociedade, ela serve para o profissional se resguardar de qualquer coisa. Para as pessoas, né, para o consumidor ali, enfim, para os demais membros da sociedade, a RT ela é um instrumento de defesa, né, porque ela coloca ali como compromisso do profissional, que ele vai prestar um serviço de qualidade. Tá? Olha essa frase aqui, em caso de sinistros, identifica individualmente quem é o responsável técnico, né? Auxiliando na confrontação das responsabilidades junto ao poder público, junto ao poder judiciário, enfim. Isso porque os serviços que envolvem as demais equipes multidisciplinares têm que saber as responsabilidades individuais de cada um. Como eu disse aqui, vocês deixarem em aberto a sua RT, ele dá margem para uma interpretação de uma eventual ação judicial, por exemplo, de que você é o responsável por todo aquele empreendimento. Por quê? Se a anotação de responsabilidade técnica ela é o documento que identifica o responsável e ali você não definiu, não delimitou a sua responsabilidade, né, ela já está demonstrando ali. Se você assinou aquela RT e concordou com todas as informações que estão ali, para todos os efeitos, você é o responsável técnico por aquela atividade. Então, tomem muito cuidado. Saibam que a RT ela não é um mero documento, um mero papel, ela é um documento de valorização de nós profissionais, os profissionais da engenharia e da agronomia,
de modo que somente podemos emitir uma anotação de responsabilidade técnica por aqueles serviços que nós somos os responsáveis, tá? Não tratem como um entrave burocrático, alguma coisa para uma determinada situação. Não é só para regularizar um auto de infração, não é só para fazer um cadastro em um órgão, tá? Vocês são os responsáveis por qualquer informação que vocês coloquem nas suas RTs, tá? Então, lembrem disso, de todas essas informações que eu estou falando. E se nós profissionais ou a empresa a qual eu trabalho não registrar a anotação de responsabilidade técnica, nós incorremos em uma infração ao artigo 1º da Lei 6496, e existe uma multa prevista no artigo 73 da Lei 5.194. E aí existe o pagamento administrativo de uma multa ao CREA. Esse valor de R$ 234,00 em grau mínimo e R$ 703,90 em grau máximo, são para profissionais. Por exemplo, se eu deixar de recolher uma anotação de responsabilidade técnica por um determinado serviço, essa autuação ela é para mim, né? Ou para a empresa que eu trabalho, quando a empresa for identificada lá nos documentos técnicos. Quando o cliente de vocês ele é identificado, né, no caso que acontece muito, fala assim, mas por que mandou para o meu cliente esse auto de infração? Porque lá na hora de identificar, através da ferramenta que a gente utiliza, que é fiscalização em cartórios, utilizando como fonte de informações as cédulas rurais, lá não está identificado o profissional ou a empresa de assistência técnica que ele trabalha, mas sim o agricultor ou pecuarista, o auto de infração vai para o nome de quem está na cédula. Tá? Então, por isso que vai o auto de infração para os clientes de vocês, como exercício legal da profissão. Porque entende, a legislação ela entende que é aquela pessoa que está diretamente fazendo a solicitação e a captação do recurso financeiro. Tá? Então, vejam bem, a autuação por falta de RT, ou seja, infração ao artigo 1º da Lei 6496, é somente para profissionais, engenheiros agrônomos, ou engenheiros florestais, engenheiros civis, enfim, ou empresas de engenharia e agronomia, tá? Devidamente registradas no Conselho. Esses são os dois atores que podem ser autuados por falta de ART. Agora, quando uma pessoa leiga ela é plotada exercendo qualquer atividade na área de engenharia e agronomia, ela é autuada por exercício ilegal da profissão, tá? Infração à linha A do artigo 6º da Lei 5.194. Então, existe essa diferenciação, tá bom? E quando que eu devo registrar essa RT? Vou inverter só os dois parágrafos aqui. A RT ela deve ser registrada antes do início do serviço, né? No caso de prestação de serviço, execução, né? Por exemplo, de assistência técnica. No caso de projetos, pessoal, projeto de crédito rural, nem todos os projetos ali são contratados, né? Nem todos os projetos saem um recurso, enfim. Existe um lapso temporal que essa RT ela pode ser recolhida entre o encaminhamento para a instituição financeira e o registro da cédula lá no banco. Algumas instituições financeiras elas não informam o seu cliente ou ela não informa o profissional das TEC que elaborou esse projeto. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Existe uma situação equivocada que muitos profissionais, muitas empresas pensam em relação a um período que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul para recolhimento da RT para produção agrícola, né, que é um prazo de 31 de dezembro para a safra de verão e 31 de julho para a safra de inverno. Isso aí é para assistência técnica, pessoal. Assistência técnica lá na execução da lavoura, tá? O recolhimento de RT de projeto, enfim, isso aí é ali de acordo com a transação, né, de acordo com a atividade do projeto, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Existem outras situações daqueles profissionais que prestam serviço fixo, ou são contratados, ou são funcionários das propriedades rurais ou das empresas. Então, tem que se atentar quanto a esse período aí de recolhimento. Então, em que momento deve ser registrada a RT? Sempre que iniciou-se um serviço, recolham a sua devida RT, tá?
E quando que essa RT ela é considerada registrada? Após o seu cadastro no portal de serviços do CREA e o devido recolhimento da sua taxa de RT. Aqui nesse recolhimento da taxa, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado em relação ao valor do contrato que vocês colocam ali. Depois eu vou mostrar para vocês, existem faixas nas nossas RTs, que variam de R$1 a R$8.000, a faixa 1. Nós temos a faixa de 8.001 até 15.000 reais, é a faixa 2, e de 15.001 acima. Então, assim, não coloquem na RT de vocês 001, tá? Ou 1 centavo, ou alguma coisa assim. Coloquem o valor real da assistência técnica de vocês. Isso é uma forma de valorizar vocês. Se a assistência técnica de vocês ela está dentro daquela margem de R$1 até R$8.000, por exemplo, coloquem o valor real, coloquem o valor de 8.001 a 15.000. Porque isso é uma forma de valorizar o serviço de vocês. E tirando isso, se a Câmara de Agronomia olhar essa RT, ela pode muito bem entender que aquilo ali é uma infração ao Código de Ética, por exemplo, por cobrança de honorário vil, né, que é prevista no nosso Código de Ética Profissional. Então, aquele valor ele não é praticado no mercado, seria uma concorrência ali desleal com os nossos outros profissionais. Então, coloquem o valor correspondente, coloquem o valor real. Mas eu sou funcionário da empresa que eu presto serviço lá na propriedade rural, sou funcionário da Astec aqui, da empresa de Astec. Coloquem o valor da sua remuneração em relação àquilo, que é o contrato. Quando fala em valor de contrato, o valor do contrato ali, da prestação do serviço. Tá? Então, coloquem o valor real. Uma informação muito importante que a gente tem com recorrência na área da agronomia, preencheu a RT no sistema, emitiu o boleto, esse boleto ele tem 10 dias para ser pago. 10 dias. Se não for pago neste período de 10 dias, ele não consegue pagar depois. Tá? Existe apenas uma exceção, que são boletos de RTs recolhidas como contratante órgãos públicos, que aí sim tem 30 dias para recolhimento. A RT ela só é considerada registrada efetivamente quando o boleto ele retorna como quitado no sistema do conselho. Tá? Então, a RT ela só tem validade quando a RT está quitada, o seu boleto está quitado. Então, tomem cuidado quanto a isso. Eu sei que muita gente passa o boleto da RT para o seu cliente pagar. Tá? Então, lembre-se que tem 10 dias para ser pago. Vejam com o cliente em relação a isso. Se vocês já tiveram problemas com isso, revejam o tipo de contrato de prestação que vocês têm, coloquem o valor da RT que vocês vão recolher para os seus clientes no valor da prestação do serviço de vocês. Incluam isso no valor cobrado, de forma que vocês paguem esses valores das RTs, para vocês não terem esses problemas, tá? A gente tem muito aqui, às vezes, a gente olha que não existe má fé por parte do profissional, ele preencheu o RT, ele foi lá e mandou o boleto para o seu cliente e o cliente não pagou. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? Para poder obedecer certinho ali os prazos de pagamento. E quais são os tipos de RT? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar de todos aqui, mas nós vamos focar mais aqui especificamente na RT de carga e função, RT múltipla mensal e obra e serviço, tá? Então, para vocês poderem ter na cabeça somente essas três, bem mais forte, porque são as que mais se utiliza, tá? Assim, nesse contexto que nós estamos discutindo aqui. Nós temos diversos tipos de RT. Existe uma grande diferença de uma para outra, principalmente no que diz respeito à RT de carga e função e RT de obra e serviço. A RT de carga e função, ela é a RT que é relativa ao vínculo da pessoa jurídica, de uma pessoa jurídica com o profissional. Não existe RT de carga e função de profissional para pessoa física. Tá? Então, se eu trabalho em uma empresa de consultoria, por exemplo, eu registro a minha RT de carga e função, né, tendo como contratante essa pessoa jurídica que eu trabalho. Então, ela está registrando o meu vínculo profissional com ela. Hoje, as propriedades rurais elas se tornaram
empresas, né? Empresas do agronegócio. Se você é funcionário, se você presta um serviço de maneira frequente para uma pessoa jurídica da área do agronegócio, você vai lá e recolhe a sua RT de carga e função. A RT de carga e função significa que eu sou o responsável técnico pela empresa ou pela pessoa jurídica? Não. Significa que você faz parte do quadro técnico daquela empresa, tá? E para isso, como profissional, você foi lá e registrou uma RT de carga e função, ok? Então, não se registra RT de carga e função para a pessoa física. Tomem muito cuidado em relação a isso. Só recapitulando, a RT de carga e função registra o vínculo do profissional com a pessoa jurídica. E existe uma coisa muito importante. O recolhimento de uma RT de carga e função não exime do recolhimento das RTs de serviço. A RT de carga e função, ela é o seu vínculo ali com a pessoa jurídica, é o seu contrato ali de prestação de serviço de maneira contínua, né, com a pessoa jurídica. Mas se você for ser responsável por qualquer tipo de serviço ou empreendimento para aquela pessoa jurídica, você tem que recolher a RT de obra e serviço igual. Tá? Então, a RT de carga e função não exime do recolhimento da RT de obra e serviço. Tá? Então, já que eu puxei o assunto aqui da RT de obra e serviço, é RT relativa a qualquer tipo de prestação de serviço, seja na elaboração de projetos, laudos, execução de obras, assistência técnica, tudo isso está sujeito à emissão da RT de obra e serviço. Tá? Então, pense em todo o leque de atuação aí do engenheiro agrônomo, seja, por exemplo, avaliação de um imóvel, responsável técnico pela elaboração de mapa de agricultura de precisão, enfim, né, tudo que for fazer na prestação de serviço na área de agronomia está sujeito à emissão de RT de obra e serviço. Tá? Então, os colegas aí que falam que a RT só tem que ser recolhida quando é de projeto de captação de recurso financeiro, tirem isso da cabeça. A RT, ela é todos os tipos de prestação de serviço. Hoje nós estamos fiscalizando, a gente fiscalizava de maneira bem in loco a produção agrícola. Hoje a gente tem muitas maneiras de fiscalizar através de fiscalização eletrônica, através de banco de dados de informações fornecidas, por exemplo, pela Agência de Defesa Sanitária, Ministério da Agricultura. Então, a gente tem um leque muito grande hoje de fonte de informações e que, às vezes, o cliente de vocês tem que fazer um cadastro, tem que enviar uma informação, tem que ter um incentivo fiscal, e aí precisa de um profissional responsável técnico. Ele aponta o responsável técnico lá, mas esse profissional não recolhe a RT. Então, assim, é uma informação, ele mesmo está fornecendo o seu nome como responsável técnico, sem ter a devida anotação de responsabilidade técnica. Então, tomem cuidado com isso. Se for fazer qualquer tipo de cadastro para os clientes de vocês, né, em relação por exemplo, o novilho precoce, em relação ao vazio sanitário da soja, em relação ao PDAgro, em relação ao suíno legal, tudo isso que vocês fazem de assistência técnica, e vocês forem fazer o cadastro dos clientes de vocês, junto aos órgãos, lembrem-se, vocês têm que ter uma anotação de responsabilidade técnica para isso. Mesmo que o órgão não cobre, né, lá no cadastro, que às vezes por conta de uma lei estadual, enfim, como na lei não está previsto, o órgão ele não cobra a anotação de responsabilidade técnica, mas ele cobra quem é o responsável técnico. Então, mediante essa informação, vocês lembrem-se que vocês estão colocando o nome de vocês em um cadastro oficial. Tá? Então, lembre-se que também tem que recolher a anotação de responsabilidade técnica voltada para a assistência técnica rural. Tá? Então, eu falei para vocês a respeito de RT de carga e função, que registra o vínculo da pessoa jurídica com o profissional. Falei para vocês a respeito de RT de obra e serviço, tá? Que é relativa à execução ou prestação de serviços, tá? Em relação a qualquer tipo de serviços que vocês forem prestar. E aí existem a RT múltipla mensal. A RT múltipla mensal é aquela RT que é recolhida principalmente por empresas que fazem assistência técnica ou prestação de serviço de maneira contínua. Por exemplo, uma empresa que trabalha com agricultura de precisão, que ela faz coleta de solo, que ela faz ali o mapa de fertilidade, que ela faz esses serviços que não tem, que são de maneira contínua, né, com frequência, cada propriedade ele faz isso e faz isso sempre.
e não é um valor agregado muito grande, são serviços rotineiros de curta duração. Ele pode, a empresa que ele trabalha, que ele é o responsável técnico, ela pode emitir RT múltipla mensal. Então, assim, digamos que eu sou responsável técnico por uma empresa de AP, de agricultura de precisão, e a gente tem diversas propriedades rurais que nós prestamos serviços aí por exemplo, para coleta de solo. Aí ali naquela semana eu fui lá e coletei solo na fazenda A, na outra na fazenda B, na fazenda C. Então, eu vou preenchendo essa RT até o 10º dia do mês subsequente, eu presto serviço o mês inteiro. Aí até o 10º dia do mês subsequente, eu vou lá e finalizo essa RT. Então, esses valores dos serviços ali, eles são cobrados de maneira individualizada, então não onera o profissional ou um serviço lá de coleta de solo, que ele iria cobrar, não sei, X reais, ele vai lá e pagar o valor da RT. Então, justamente por conta desses serviços que são com baixos valores e curtos, serviços de curta duração, criou-se a RT múltipla mensal. Mas quais as atividades que eu posso recolher RT múltipla mensal? Existe uma DN, que é uma decisão normativa, DN 113 do CONFER, que ela traz todas as informações lá de quais atividades que podem ser encaminhadas, pode ser emitidas a RT múltipla mensal. Depois eu vou falar para o Bruno, do DRI, o Bruno vai emitir certificado para o pessoal. Então, na hora que for encaminhar para vocês, encaminhar junto o material da apresentação e também as legislações que eu estou falando aqui. Lei 5.194, Lei 6496 e essa DN 113 aqui, a Resolução 1025, que trata de RT, tá? Então, finalizando aqui essa parte da RT de carga e função, múltipla mensal, obra e serviço, existem outras RTs, tá? Claro que não vem ao caso aqui para falar para vocês todos esses tipos aqui, tá? Existem as formas de registro da RT. A RT inicial é aquela que quando eu vou, iniciei um serviço ali, eu vou lá e registro essa anotação de responsabilidade técnica, é a primeira, ou a única que o profissional vai recolher. A RT complementar. Existe uma diferença de RT complementar para RT de substituição, senhores. A RT complementar, ela é aquela RT que serve para o profissional complementar algumas informações referentes à primeira RT que ele recolheu. Eu fui lá, peguei um serviço, vou lá e recolho a minha RT. Peguei um serviço somente para assistência técnica de elaboração do projeto, de projetos de recurso financeiro para o agricultor. Aí, e depois ele falou, não, eu te pago aí para você fazer assistência técnica para mim, te dou a gente faz um contrato aí, enfim. Ele pode ir lá e complementar essa RT, tá? Em relação ao que ele havia informado antes, tá? Quando que eu posso fazer isso? Quando for realizada a alteração contratual, que é ampliar o objeto, que é isso que a gente está fazendo, o valor do contrato ou atividade técnica contratada. Ou quando houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, estratificar. Então, muita gente confunde a RT complementar com a RT de substituição. A RT de substituição é quando eu erro nas informações que eu coloquei, tá? Errei uma informação de quantitativo, a área da propriedade rural, enfim, eu posso ir lá e substituir essa RT. Mas existe uma situação que não pode ser feita em substituição. Por exemplo, tem muitos profissionais que principalmente nesses cadastros, aí vou citar um fato concreto aqui para vocês, tem um cadastro do novilho precoce, daquela resolução 69 lá da Semagro, que o pecuarista cadastra a propriedade rural, indica um profissional responsável técnico para ele ter isenção em alguns tipos de tributos estaduais ou algum tipo de benefício fiscal. O profissional, para ele poder cadastrar a propriedade rural lá no sistema da Semagro, ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT de obra e serviço. Anualmente, ele tem que fazer esse cadastro lá, segundo a Resolução 69. E aí, esse profissional muito sabidão, ele ia lá e, no próximo ano, ele substituía essa RT. Não, já é um novo ciclo, é uma nova RT, são novas informações. Então,
A substituição, ela não tem valor, ela não tem custo para o profissional, mas ela tem que ser utilizada de maneira correta, tá? Lembrando, a RT complementar é quando há uma complementação de informação. E a RT de substituição é quando há um erro, tá? No preenchimento daquela RT inicial. Nós tivemos uma decisão plenária em 2018 que ela fala que o profissional não pode substituir, por exemplo, contratante nem o endereço. Há o nosso sistema que ele bloqueia, ele cai ali para o departamento de atendimento, ele faz o bloqueio dessa substituição, tá? Ele tem que ser emitido uma nova ART. Aqui só para falar para vocês sobre tipo de participação técnica, isso aqui é uma situação incomum na parte da agronomia, mas só para contar para vocês que existe isso. A RT de coautor, coautoria vinculada, corresponsabilidade vinculada, equipe vinculada e individual. Sendo que, principalmente para a parte de agronomia, as principais RTs utilizadas aqui são RT de equipe e RT individual. A RT de equipe é aquela quando o profissional participa de uma atividade com diversos profissionais, né? Se eu vou participar, por exemplo, de uma avaliação de um imóvel rural e que demande outros profissionais, precisa de um engenheiro agrimensor que vai fazer a parte de gel, enfim, ou um engenheiro civil que vai avaliar a parte das benfeitorias da propriedade, ele vai lá e recolhe a sua RT de equipe. Então, lembrando, todas as vezes que eu for participar de algum tipo de serviço que envolver mais de um profissional, vou lá e recolho uma RT de equipe na prestação de serviço. Isso não cabe na grande maioria dos serviços na área de agronomia, tá? A RT individual, ela indica que a atividade, objeto ali, ela é desenvolvida somente por mim. Se eu sou o assistente técnico lá da propriedade rural, eu vou lá e recolho a RT individual. Depois, pessoal, na hora que a gente for fazer o preenchimento ali, eu vou falando item por item novamente e eu vou explicando novamente para vocês qual a maneira correta de preencher, tá? Então, lembrando aqui, esses aqui são os tipos de participação técnica de nós profissionais quando do recolhimento de uma RT. Aqui uma informação bem importante. São os itens que vão nas RTs, tá? Existem nível de atuação, às vezes vocês olham lá nessas informações e vocês passa batido, preenche porque é obrigatório, mas são informações importantes para poder saber sobre aquele empreendimento, tá? Sobre o profissional responsável técnico. Então, não é meramente um preenchimento porque é obrigatório, porque tem um asterisco lá. Existe o nível de atuação, atividade, aí, obra e serviço, complemento, unidade e quantidade. Qual que é a diferença de um para o outro? Se vocês olharem na RT, nível de atuação e atividade, eles aparecem quase que a mesma coisa ali na RT, né? E vocês podem pensar assim, mas qual que é a diferença de um para o outro? Nível de atuação, ele indica o nível de responsabilidade do profissional sobre aquela atividade. Por exemplo, existem diferenças, né, de assessoria, consultoria, execução, projeto, existem muita diferença nesses níveis de atuação. Vou citar só um exemplo aqui. Quando o profissional ele coloca como nível de atuação consultoria, quer dizer que ele está prestando uma informação técnica para alguém que irá tomar uma decisão. Então, você está fazendo uma consultoria. Seu nível de responsabilidade, ele termina ali a partir do momento que você informou aquele seu contratante. Tá? Então, nível de atuação é aquele nível de responsabilidade. Vou citar um exemplo que você tem um nível de atuação que indica uma grande responsabilidade. Assistência técnica. Quando coloca no nível de atuação assistência técnica, quer dizer que você define a atuação naquele momento do seu contratante. A palavra final ela é sua, tá? Então, existe diferença de um para o outro. Já a atividade, ela indica o que realmente você vai fazer. Ela identifica a atividade a ser desenvolvida pelo profissional, para execução da obra ou prestação de serviço. Um exemplo, nível de atuação, assistência, atividade, projeto. Então, eu estou assistindo o meu contratante na elaboração de projeto. Eu estou elaborando para ele o projeto. A responsabilidade de elaboração do projeto é minha. Nível de atuação, assistência. Atividade, assistência técnica. Então, vocês vejam que existem diferenças.
Agora, nível de atuação, consultoria, atividade, informação técnica, que vocês observem que tem lá depois quando eu for mostrar, eu só estou dando uma informação de caráter técnico para o meu contratante. Então, existem diferenças e essas duas informações, elas não estão ali por acaso, tá? Tem que ter saber bem a diferenciação de uma para outra na hora do preenchimento dessa RT. Já a obra ou serviço, ela identifica o objeto do que você está fazendo, né? Vou passar tudo novamente aqui, ó. Nível de atuação, assistência, atividade, assistência técnica, obra ou serviço, produção de grãos, por exemplo. Bruno, tem uma pergunta aí? Isso, já. Eu acho que até você estava respondendo, mas a pergunta é o seguinte, é do Fernando. Se eu recolher a RT de custeio e prestar serviço de agricultura de precisão para o cliente, eu tenho que recolher 2 RT de obra e serviço? Boa pergunta, boa pergunta. A RT ela é por contrato, pessoal, de prestação de serviço. Se você presta serviços, igual ele falou, de agricultura de precisão e custeio, que ele falou, Bruno, ele pode recolher uma RT só que ele tem que informar isso na sua RT, tá? Tem que colocar essas informações na RT, porque na hora que a gente está olhando, que está fiscalizando, o nosso fiscal ele não vai saber que você é o responsável técnico por várias atividades ali na propriedade. Então, essas informações têm que ser discriminadas na RT. Eu vou mostrar na hora que eu estiver preenchendo em relação a onde que vão essas informações, tá? Só recapitulando aqui a parte da obra e serviço, é o objeto do contrato, tá? Do que você está fazendo. Se é assistência técnica na produção de grãos, lá você vai colocar lá a produção de grãos. Se é execução de algum serviço de ambiental, por exemplo, vai lá colocar a parte ambiental, tá? Complementa só quando a RT ela puxa, que existe um complemento. A unidade é o que você... A unidade do que você está fazendo, tá? Se eu estou colocando... Se eu estou fazendo uma assistência técnica na propriedade, né, a unidade ela vai ser em hectares. E a quantidade é quantos hectares que ele está fazendo. Bruno? O Jaz, o Júlio, ele perguntou, boa tarde, no caso de venda de insumos, como ficaria o nível de atuação e atividade? Tá, tem que saber essa diferença aí. Venda de insumos pode ser desde de venda de fertilizantes, né, até que não exige aí, por exemplo, né, receita ou algum tipo de implicação na venda ali para o profissional, até a venda de insumos agrotóxicos, por exemplo, né, que o profissional é condicionado, tem que ter um responsável técnico para isso, né? Agora, quando o posicionamento, não vamos falar em venda, vamos falar em posicionamento de algum determinado insumo agrícola, a recomendação, o posicionamento de algum tipo de produto é assistência técnica, tá? Porque você está determinando o que vai ser utilizado, tá? Tanto no nível quanto na atividade. Bom, ali só falando então de unidade, a unidade do que você está fazendo, por exemplo, se você está fazendo assistência técnica em uma propriedade rural, em hectare, e quantidade, né? Quantos hectares são? Tem uma situação muito interessante, quando se fala em que você está elaborando projeto, por exemplo. Unidade é unidade. Eu vou mostrar para vocês depois lá no preenchimento, mas existe uma unidade chamada unidade. E quantidade 1, né? Você elaborou um projeto para ele, ou você elaborou mais de um para ele, tá? Então, para o seu contratante. Então, tem que observar essas informações para poder serem preenchidas corretamente. Depois eu vou repassar item por item. Deixa eu passar aqui. Pessoal, essa parte aqui dos conceitos que eu falei que eu ia mostrar para vocês, aparentemente parece bastante informações, mas é muito simples isso, não tem um segredo assim. O pessoal do DRI vai mandar essa apresentação para vocês. Nós temos aqui a Eliane, que ela iria fazer a apresentação junto comigo hoje. Ela não pôde vir porque ela teve um problema médico, mas essas informações que estão aqui dos canais de atendimento, do 0800 nosso, o site, que nós temos o chat nosso, lá o chat e o WhatsApp, são do Departamento de Atendimento e Registro, que é onde que estão a parte do atendimento em relação à RT.
Então, qualquer informação que vocês precisarem em relação ao RT, podem ligar no departamento de atendimento. Alguma dúvida mais técnica, mais aprofundada que vocês queiram, vocês podem ligar lá no meu departamento, ligar no atendimento e pedir para falar no departamento técnico e falar comigo, tá? Mas todas as informações que vocês precisam em relação ao RT estão aqui no departamento de atendimento, tá? Então, eu vou parar de projetar aqui, eu vou mostrar para vocês ali dentro da página, tem até os manuais de preenchimento de RT, é bem interessante, manual de preenchimento de RT de receituário agronômico, manual de preenchimento de RT de prestação de serviço. Então, tudo isso pode ser feito por vocês e chamar aqui o nosso pessoal do departamento de atendimento. Deixa eu só abrir a outra página aqui, só um minutinho. Pessoal, tem alguém aqui, na hora que a gente vai projetar aqui, a gente libera para todos aqui. Tem alguém que está projetando aí, o André vai desprojetar ali, só um... Eu vou abrir aqui, pessoal, a nossa tela de profissional, e eu vou mostrar para vocês onde que a gente entra em relação ao preenchimento da RT aqui. Eu vou abrir uma tela minha para exemplificar para vocês como eu tenho acesso a todas as... Está projetando novamente ali, ó, quem está projetando. Deixa eu só abrir aqui a tela, pessoal, para vocês poderem observarem, que eu já vou projetar novamente aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser mandar aqui, quiser abrir o microfone e fazer a pergunta enquanto eu vou ajustando aqui o sistema. Está liberado, André, para poder projetar? Tá ok a tela? Só eu vou projetar, eu vou colocar aqui para vocês desde o nosso site aqui. Às vezes vocês têm alguma dúvida em relação a onde que entra, onde que vai aqui no nosso site, quais são os tipos de informações. Eu sugiro que vocês estejam sempre olhando, a gente sempre tem diversas atualizações em relação às informações que a gente coloca aqui, tá? O nosso site ele tem bastante informação importante. Ó, aqui, por exemplo, em serviços, nós temos aqui a parte de RTs, tem todas
as informações referentes a RT, tudo que pode ser feito, ó, em relação a RT. Ó, nós temos aqui os tutoriais de preenchimento de RT, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, já tem os manuais e o tutorial também, nós temos disponível no YouTube também já vários treinamentos que a gente fez, óbvio que não é nenhum nessa parte de assistência técnica, mas aqui, por exemplo, o manual de preenchimento de RT de carga e função, RT de obra e serviço, múltipla mensal, a RT de receituário agronômico, nós temos, para poder ser emitida receita agronômica, tem que ter a RT de obra e serviço, tá? Importante. Então, tem todas as informações aqui no nosso site. Então, todas as vezes que vocês precisarem, esquecer do que a gente está conversando aqui hoje, pode entrar aqui no nosso site, vem em portal de serviços aqui, ó, vem no nosso portal de serviços, RT, e acessem as informações referentes à RT. Aí tem documentos para registro, por exemplo, de profissional, de pessoas jurídicas, taxas, os protocolos, certidões, aqui a nossa parte de legislação, tudo isso que eu falei para vocês a respeito dessas legislações estão aqui, a ouvidoria, qualquer reclamação, elogio que vocês quiserem fazer, vocês podem encaminhar aqui para a nossa ouvidoria. A parte da fiscalização é interessante, que vocês, eventualmente, um cliente pode ter alguma situação aqui com a nossa fiscalização, vocês podem vir. E aqui em consulta pública, vou aproveitar e mostrar para vocês aqui, vocês também podem ter diversas informações aqui. Aqui a respeito de fiscalização, ó, a apresentação de defesa de auto de infração, consulta detalhada de auto de infração, o que aconteceu, o que gerou aquele auto de infração. Então, aqui tem todas as informações para vocês referente ao que pode ser feito, tá? E aí, para entrar, para acessar o portal de serviços dos profissionais e das pessoas jurídicas, vocês podem vir aqui nessas 3 abas aqui, tá? E aí entrem com o acesso com o login, o meu já está logado aqui, tá? Já logou. Aí eu vou mostrar para vocês dentro da página dos profissionais, às vezes tem muitos colegas que ligam aqui no CREA, ou pessoas que trabalham nas empresas, nas Astecs, e falam assim, eu não tenho, eu preciso de tal informação. Às vezes essas informações já estão ali dentro da própria página do profissional ou da empresa, então, ao alcance de vocês. Vocês podem entrarem ali e observarem, procurarem essas informações. Quando o profissional abre a sua página de serviços ali, ó, tem várias informações que podem ser consultadas e também acrescentadas. Ó, aqui a parte de anuidade do profissional, receituário agronômico, ó, claro que é só para aqueles profissionais que possuem atribuições, para os engenheiros agrônomos, engenheiros florestais. Aqui a parte de bloco de receita agronômica e a emissão de receita agronômica. Processos aqui, ó, processos de auto de infração. Se você tiver algum processo de auto de infração no seu nome ou tendo você como autuado, tá? Só consultar aqui. Parte da fiscalização, ó, a auto de infração e denúncia pode ser feita por aqui. Denúncia contra profissional, contra empresa, contra leigo, contra qualquer situação que vocês vejam e que tenha algum envolvimento do CREA, vocês podem fazer a denúncia aqui. Financeiro, manutenção de boleto, por exemplo. Vocês preencheram uma RT, e deram o boleto para o seu cliente lá pagar, por exemplo. Se você quiser ver se aquele boleto foi pago, você pode entrar aqui e olhar a manutenção de boleto e verificar se ele foi pago, tá? E aqui no atendimento, certidão de pessoa física e solicitação de pessoa física. Certidão de pessoa física é para o engenheiro agrônomo, para o engenheiro florestal, para quem qualquer for o profissional, emitir a sua certidão de registro e quitação, demonstrando que ele está registrado e indica com o seu conselho. E aqui, solicitação de pessoa física é onde que nós vamos solicitar alguma coisa que é o CREA. Baixa de RT, por exemplo, inclusão de título profissional, inclusão de qualquer tipo de serviço, ele está aqui nessa solicitação de pessoa física, tá? E aqui onde que nós vamos fazer o nosso preenchimento, tá? Aqui, nós temos emissão consulta de RT, vai clicar aqui, tá? E aí vai entrar lá o sistema vai retornar ali com os tipos de RT que eu já demonstrei. Olha só, RT de carga e função, emitir RT de carga e função, emitir RT múltipla mensal e emitir RT de obra e serviço. E aqui, ó, esse sistema que a gente utiliza hoje, ele entrou em
em vigência no ano de 2016. Nós temos RTs anteriores a 2016 que elas podem ser substituídas também. Às vezes, são serviços que estão em andamento, né? Existem licenças, existem várias coisas que estão em andamento e, às vezes, o órgão pede algum tipo de alteração, correção, pode vir aqui e substituir essa RT, tá? E aí, se você quiser emitir RT de cargo e função, que é aquela que registra o vínculo do profissional com a pessoa jurídica, vem aqui emitir cargo e função. Se você é prestador, se você trabalha em empresas que fazem serviços de rotina, né, amostra de solo, por exemplo, laudo de agrotóxicos, laudo de fertilizantes, laudo de análise foliar, análise de fertilizantes, enfim, pode vir aqui na RT múltipla mensal, mas lembrando, tem critérios para isso. A empresa ela tem que estar registrada, ela tem que estar com o seu profissional responsável técnico também. E aqui é onde que eu vou demonstrar para vocês a RT de obra e serviço, que é, nesse caso aqui, a RT de assistência técnica dos serviços da área de agronomia, prestação de serviços de assistência técnica para propriedades rurais ou para elaboração de projetos. Essa é a tela de início aqui da RT. Aqui no canto esquerdo da tela, vocês vão ver ali que tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7, passo 8. Tá? São 8 etapas de preenchimento. Quando já se tem uma rotina desses preenchimentos dessas RTs, isso se torna muito fácil. Agora, se não tem, é preciso ir dando uma olhada passo a passo. Aqui nós temos a identificação do profissional, e aqui é aquela situação que eu falei para vocês em relação ao tipo de participação técnica. Tá? Tem todos os tipos de participação técnica, ó. Desde coautor, coautoria vinculada, corresponsabilidade, equipe vinculada. Não, eu vou fazer, só eu que estou fazendo aqui o projeto. Então, individual. Existe algum tipo de vínculo com alguma RT? Não estou vinculando essa RT a nenhum tipo de RT já existente. Então, você salva e avança. Lembrando que, a qualquer momento, digamos que você errou a informação anterior, você pode voltar. Tá? Pode clicar aqui em cima e voltar. Empresa contratada. Aqui só vai aparecer quando o profissional ele responde tecnicamente por uma pessoa jurídica. Por exemplo, eu sou o responsável técnico por uma empresa, a JB Engenharia, Jason Braz Engenharia. Eu sou o responsável técnico por ela, a empresa é registrada aqui no conselho, e eu sou incluído como responsável técnico. Aqui no empresa contratada, ele vai aparecer aqui, ó, JB Engenharia. Aí eu vou ali e seleciono ela para poder emitir a RT como a empresa contratada, tá? Então, só vai aparecer empresa contratada aqui quando eu for o responsável técnico por aquela pessoa jurídica, tá? Aí aqui, tipo de contratante. Esse tipo de contratante é se a empresa, se a pessoa é pessoa física, né? Se é pessoa jurídica, se é órgão público, enfim, o seu tipo de contratante. Vou colocar aqui pessoa física, vou colocar eu mesmo aqui, tá? Quando vocês puxam, quando vocês já preenchem diversas informações a respeito disso, ele já puxa uma memória em relação às informações de endereço do seu contratante, tá? Aí você só salva e avança, puxa ali para frente. E aí aqui é uma das informações mais importantes que vocês vão preencher, pessoal. Em relação às informações da obra e serviço propriamente dita. Essa celebração em relação ao seu contrato, tá? Seu contrato de prestação de serviço para aquele seu cliente. Você vai colocar a data lá atrás que você fechou o seu contrato com ele e a data de início, quando que você efetivamente iniciou o seu serviço. Eu coloquei dia 1º aqui, eu comecei realmente no dia 2. Previsão de término, quando que eu vou terminar esse serviço? Quando que vai acabar a minha responsabilidade técnica por aquele serviço? Se eu apenas estou elaborando um projeto e ele demorou um período de uma semana, por exemplo, né, eu vou terminar hoje, já terminei o projeto, já entreguei para ele. A minha responsabilidade ela é na elaboração do projeto. Então, a
a finalidade com que eu estou sendo contratado, ela cessou ali, tá? Então, elaborei o projeto, o objeto da minha contratação, ela é o projeto. Entreguei para ele, se eu não sou contratado para assistência técnica, a minha responsabilidade ela terminou no ato da entrega do meu projeto ao meu contratante. Ah, não, mas além de eu ser responsável técnico pela elaboração do projeto, eu também sou responsável pela assistência técnica na produção dele. Então, ótimo. Então, a sua previsão, se você é um contratado, um profissional contratado apenas para aquela safra, né? Hoje nós temos diversos tipos de contrato aí para os profissionais de agronomia, tem aqueles profissionais que são safristas, que prestam serviço somente para a safra de inverno, safra de verão, tem aqueles profissionais que prestam serviço no ano safra, né? Começa no ano 2020, vai até o final da safra 21. Então, assim, nós temos diversos tipos de contrato de prestação de serviço. Ah, eu sou contratado da propriedade, eu trabalho para a fazenda ou trabalho para o produtor. Então, você vai colocar ali a previsão de término lá para frente para poder o sistema liberar. Tá? Então, pessoal, isso aqui é muito importante, essa informação. Esse RT posteriori, o que é RT posteriori? RT posteriori é aquela que eu já executei um serviço, um determinado serviço, fiz alguma coisa, um projeto, alguma coisa, e eu preciso daquela RT por exigência de alguma coisa. Eu vou e solicito ao CREA o registro da RT posteriori. RT posteriori, para que ela possa ser registrada, eu tenho que demonstrar para o CREA que realmente eu fui o responsável técnico por aquela atividade, por aquela elaboração de projeto, por exemplo, mediante nota fiscal, mediante contrato registrado em cartório, mediante qualquer outra informação que demonstre que realmente eu sou o responsável técnico por aquela atividade. Vamos lá. Número do contrato, isso aqui vocês veem que não é uma informação obrigatória, não tem o asterisco aqui, mas é quando, por exemplo, um profissional presta serviço para um órgão público, né? E existe um contrato e ele pode colocar aqui. Valor do contrato é o valor, aquilo que eu falei para vocês aquela hora em relação a preencher lá como 001 aqui, ó. Muitos profissionais colocam, porque o sistema, se deixar em 0, ele não bloqueia, ele não libera, não vai para frente. Então, vocês têm que colocar, pessoal, realmente o valor do contrato de vocês. Isso é um mecanismo de fiscalização para o CREA e é uma ferramenta de valorização dos profissionais. Coloquem realmente aquilo que você está cobrando pelo seu trabalho. E lembrando que, como eu falei, hoje nós temos 3 faixas, né, que vão de R$1 a 8.000, 8.001 a 15.000 e 15.001 para cima. Então, assim, esse valor não vai mudar em relação a isso. O valor da RT ele é cobrado em relação a esse valor dessas faixas. Mas, por exemplo, se você é um contrato esporádico que presta serviço por apenas um período e a sua prestação de serviço tem o valor de até R$8.000, preencha com o valor correto. Isso não vai implicar em nenhum tipo de alteração no valor da RT. Então, preencha com o valor correto. Essas outras informações aqui, tipo de ação institucional, isso aqui é só quando tem alguma... Hoje, por exemplo, nós temos um convênio com a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, nós temos um convênio com a Agraer, por exemplo. Então, aí marca quando existe isso. Aqui, ó, caso o contratante seja o mesmo, o proprietário seja o mesmo contratante, clica em copiar. Então, ele já busca a informação. Se o meu contratante ele é o proprietário, eu clico em copiar aqui. Mas quando que o contratante não é o proprietário? Existem casos de, hoje, existem situações de holding, por exemplo, que ela é o contratante, mas o proprietário da fazenda é o fulano de tal. Tá? Então, prestem atenção enquanto isso. Uma informação muito importante, que é uma pergunta muito recorrente. Jason, nós temos aqui uma holding familiar, tem cinco irmãos aqui que constituíram uma holding e como que recolhe RT? Se existe um instrumento jurídico, uma holding que constituiu uma pessoa jurídica, existe um CNPJ, a RT ela é recolhida tanto por CPF quanto por CNPJ. E se essa holding, às vezes tem até empresas limitadas, por exemplo, que são de grupos familiares ou grupos de produtores rurais, pode recolher RT. Se aquele profissional presta serviço para todos aqueles sócios ou para todas aquelas pessoas, ele pode recolher RT
em nome da pessoa jurídica. Entenderam? Então, se isso ocorre com vocês, e isso pode até acontecer com a empresa de vocês, prestação de serviço de assistência técnica e tudo, vocês podem recolher RT de acordo com o CNPJ. Agora, não, eu só presto serviço para um dos membros da pessoa jurídica ou da holding, então você tem que recolher para ele, tá? Então, tenham isso sempre em mente. Pode recolher pelo CNPJ? Pode, desde que você preste serviço para todos. E lembre-se daquilo que eu falei no início do treinamento em relação a você regularizar para um amigo do seu patrão, enfim. Lembre-se que a responsabilidade é de vocês, tá? A que tipo de proprietário? É uma pessoa física, que vou repetir aqui, ele, como eu disse, ele se clicar em copiar, ele pode repetir, vamos, para fins de preenchimento aqui, vamos colocar a mesma coisa aqui, tá? Vamos para frente. Aqui você pode copiar também, se o endereço for o mesmo, pode clicar em copiar, mas se é na propriedade, isso é importante vocês colocarem. Aqui, eu vou só inserir o endereço aqui, só para vocês verem. Ó, eu coloquei o endereço, mas eu posso colocar mais propriedades aqui. Existe uma decisão da Câmara Especializada de Agronomia que possibilita que o profissional que presta serviço para um produtor rural, ou, neste caso aqui, para uma pessoa jurídica, e ela tem diversas propriedades no mesmo município, ele pode recolher apenas uma RT de assistência técnica referente a essas propriedades, no mesmo município. Ou seja, se ele tiver uma propriedade rural em municípios diferentes, que for do mesmo proprietário, essa decisão ela define que esse profissional ele deva recolher mais de uma RT. Aí vocês vão falar assim, mas é a mesma coisa, e, enfim. A lei ela não definiu esses parâmetros, né? A lei de RT ela não definiu esses parâmetros. E aí a Câmara Especializada de Agronomia ela definiu essas formas de recolhimento de RT. Mas qual que é a diferença de um por outro? Existem diferenças, tanto diferenças tributárias, quanto diferenças de ambientes de produção, enfim, são diferentes, módulos fiscais, enfim, são diferentes esses municípios. Então, por isso que existe essa diferenciação no tipo de recolhimento de RT. Então, recapitulando, aqui, se o produtor rural ele tem 3 propriedades, por exemplo, dentro do mesmo município, pode ser recolhida apenas uma RT para essas 3 propriedades. Mas é preciso, senhores, inserir o endereço da propriedade. Não é colocar lá em cima, lá, Jason Oliveira e outros. E outros quem? E outras. É preciso colocar os endereços das propriedades aqui. Fazenda Santa Bárbara e outras. Que outras? Então, na hora que a nossa fiscalização ela vai olhar se existe uma anotação de responsabilidade técnica daquela propriedade, ele vai verificar não só o CNPJ do produtor, mas também o endereço daquela propriedade rural, se ele está contido na RT. Insiram os endereços das propriedades na RT, tá? Então, lembrem disso. Aqui o campo, ele vai para mais endereços aqui. Então, se o cliente de vocês tiver mais propriedades no mesmo município, insiram aqui, tá ok? Então, vamos para frente aqui, para a gente avançar, que a gente já está com o tempo esgotando. Agora, aquelas informações que eu falei para vocês a respeito do tipo das informações referente à obra ou serviço propriamente dito. Ó. Nível, tá? Assessoria, ó, assistência. Então, tem todos os tipos, ó, consultoria que eu falei para vocês. No caso de assistência técnica na área rural, vamos colocar aqui, eu vou citar 2 aqui, que é a que mais tem. Assistência técnica na elaboração de projeto, ó, projeto, então, projeto. Não existe ali na nossa RT, né, na tabela de obras e serviços, específico lá específico de recurso financeiro para investimento, enfim, não tem específico desse jeito, nesse nível de informação. Então, você pode, se você está fazendo, por exemplo, para a área agrícola, você coloca lá referente à parte agrícola. Se você está fazendo a parte pecuária, você coloca lá a parte de pecuária. Vamos colocar aqui, manejo de... aqui, ó, manejo de só, tá vendo? Manejo de aves e suínos,
equinos, aí tem bovinos ali embaixo. Então, vocês colocam referente àquilo que vocês estão fazendo, tá? Referente à atividade que vocês estão captando ali o recurso financeiro. Vamos colocar aqui, o manejo de bovinos, por exemplo. Então, assistência técnica na elaboração de projetos para recurso financeiro, para criação de bovinos. Quantidade. Eu elaborei um projeto apenas, né? Vou colocar aqui um projeto, ok? Unidade de medida, unidade, ó, unidade. Ok? Então, eu venho aqui e salvo a atividade, ok? Ah, é verdade, faltou ali no campo finalidade, então. É verdade, faltou esse aqui. Então, só para a gente voltar ali, esse campo finalidade, pessoal, é importante, ele é um campo muito importante, porque antes esse campo ele vinha somente para digitação. Hoje ele vem aqui informações prontas que você pode colocar. Só que esse campo é para você descrever a finalidade do seu contrato. Então, você pode vir aqui no final, ó, aqui perto do final aqui, ó, tem outro, tá? Outro. Então, escolhe esse aqui, ó, e você pode descrever em até 500 caracteres qual é o objeto do seu contrato, tá? Vou preencher aqui. Assistência técnica. Opa. Assistência técnica na elaboração de projeto de crédito rural. Quando eu falo crédito rural, é tudo, tá, pessoal? Crédito rural e produção agrícola. Vou colocar bem genérico aqui. Mas vocês podem colocar mais coisas, tá? Desde que sendo 500 caracteres. Então, nesse campo finalidade, você pode escolher aqui, vir nesse campo outro e escolher e digitar aqui em até 500 caracteres, que é o objeto do seu contrato de prestação de serviços, tá? Ou inserir aqui tudo aquilo que você vai fazer na propriedade. Eu tenho que descrever as atividades aqui. Esse campo finalidade aqui, literalmente, não tem essa finalidade. Esse campo das atividades é para vocês colocarem lá no dados da obra e serviço, tá? Então, ficou claro aqui, senhores, essa parte da finalidade? Só para a gente poder passar para frente aqui. Como eu não salvei ali as outras atividades ali na frente, ó, salvei apenas uma parte de assistência, eu vou colocar a parte de assistência técnica aqui, ó. Coloquei ali nível assistência e atividade assistência, tá? E aí, obra e serviço, vamos colocar a mesma coisa ali. Se eu sou aquele profissional, igual eu citei para vocês ali, que faça assistência técnica para a produção de bovinos do programa PROAP lá. Vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar aqui. Ele vai buscar e a gente vai... Tá? Então, inseriu ali quantidade. Quantidade, aí sim eu vou colocar quantos animais, por exemplo, tem a propriedade rural e que eu sou o assistente técnico ali da produção. Eu tenho 200 animais. É importante, pessoal, colocar aqui a quantidade, realmente o que você é o responsável técnico, tá? Porque na área agrícola, o pessoal confunde muito que precisa de RT somente a área financiada. Não é só a área financiada, é a propriedade agrícola como um todo na parte de produção agrícola. Então, vocês têm que tomar cuidado com o contratante de vocês. Mas eu só faço projeto para ele em relação à parte financiada. Então, e só faço assistência na parte financiada. Tem que tomar cuidado em relação a isso. Se você, de fato, só é o assistente técnico da parte financiada, elabora projeto da parte financiada e faz assistência técnica da parte financiada, você tem que deixar isso muito bem claro em relação à nossa parte de fiscalização, em relação aos órgãos ali, por exemplo, tem profissional que recolheu uma RT, digamos assim, de 200 hectares de uma propriedade de 1.000, ele falou, não, mas eu só financiei 200 hectares para ele e eu sou o responsável técnico. Mas lá no cadastro, por exemplo, da Iagro, estava lá as 1.000 hectares tendo o profissional como responsável técnico.
Então, tem que tomar cuidado com as informações colocadas nas RTs de vocês, tá? Aqui, eu coloquei ali 200... Antes, nós tínhamos as unidades aqui, animais, tá? Unidade de medida, tinham animais, mas não tiraram daqui. E aí você vem aqui e salva a atividade. Vamos supor que vocês também são responsáveis técnicos por algum tipo de projeto ambiental da propriedade, o CAR, por exemplo, ou um plano de recuperação de área degradada, enfim, vocês podem colocar aqui, tá? Não precisa recolher uma RT para cada coisa. O seu contrato de prestação de serviço, ele é um só. Ele é um só. Se for daquele período, você vai lá e você pode colocar todas as RTs referente às atividades que você está desempenhando. Uma coisa muito importante em relação ao período de recolhimento dessas RTs. Lembrando da decisão da Câmara Especializada de Agronomia, o produtor rural, o profissional assistente técnico, tem até 31 de dezembro para poder fazer o recolhimento dessa RT de assistência técnica da produção agrícola e até 31 de julho para fazer o recolhimento da RT da safra de inverno, independente se for milho ou não. Então, vocês tomem cuidado em relação a isso. E outra coisa, a RT de projeto não exime do recolhimento de RT de assistência técnica. Você pode colocar, como eu preenchi aqui, projeto e assistência técnica. Se você é o mesmo profissional que faz para ele, preencham tudo na mesma RT. Mas tomem cuidado para vocês não incorrer em problemas em relação a chamar meu amigo aqui para regularizar para mim, ou vou fazer somente para cumprir tabela. Isso é uma coisa muito séria, pessoal, tá? Então, principalmente hoje que a gente está em vias aí de um apelo muito grande, principalmente na parte ambiental, parte de segurança do trabalho. Então, tomem muito cuidado em relação às informações de vocês quanto à responsabilidade técnica, tá? Então, vamos para frente aqui. Salva e avança. A todo procedimento que você salvar e avançar e as informações ficarem salvas, vocês podem voltar e alterar essas informações. E aqui a observação complementar, vocês podem colocar qualquer outra informação pertinente ali ao serviço, tá? Lembrando, quanto mais informações vocês colocarem para subsidiar os órgãos de fiscalização, seja CREA, IAGRO, IMASUL, IBAMA, qualquer órgão, quanto mais informações vocês colocarem, não deixarem suas RTs de forma genérica, é muito melhor, tá? Aqui eu não vou preencher nada, não tem nenhuma informação relevante. Não, vou colocar aqui ano safra, por exemplo, 2020, 21, tá? Só para complementar. Aqui, entidade de classe, você pode também colocar nenhuma aqui, isso aqui é para fins internos aqui do conselho, o profissional pode deixar aqui nenhuma. E aqui, em relação à parte de acessibilidade, e aqui a parte de conflitos entre as partes, tá? Então, você vem aqui, salva e avança. Pode ficar tranquilo que qualquer eventualidade, esqueci, igual vocês viram ali que eu esqueci o campo finalidade, eu posso voltar, eu fiz de propósito, só para todo mundo ver que eu podia voltar. E aí aqui, em relação à parte de subempreita, mas isso aqui é para serviços de obras públicas, né? E aí você vem aqui, salva e avança, pode marcar ali, e aqui é um resumo da sua RT, tá? Um resumo da sua RT. Aqui em relação ao tipo da RT, aqui em relação à obra e serviço, em relação à obra e serviço, a data do contrato, data do início, valor do contrato, CNPJ, tá? A finalidade, viram aquilo que eu coloquei? Olha aqui, assistência técnica na elaboração de projeto de crédito rural e produção agrícola, tá? E assistência técnica na produção agrícola. E aqui, o endereço da propriedade rural. Então, lembrando que vocês podem colocar vários. E atividade, o que eu fiz? Eu fiz assistência técnica na elaboração de projeto, né, para manejo de bovinos, e também faço na propriedade rural assistência técnica na produção de bovino, né? Vou lá com frequência para 200 animais, ok? Então, assim, viu que está tudo ok, está tudo certo, caramba, eu errei aqui, eu errei a obra e serviço. Eu posso vir aqui e voltar, eu posso vir e corrigir a informação, tá? Se eu já corrigir aqui,
a informação? Eu posso vir aqui direto já para confirmar. Posso vir aqui e salvar como rascunho. Pode falar, Miriam. Evandro Montese. Tem uma propriedade de 400 hectares. Deste 350 hectares está no nome do João e 50 está no nome do Paulo. Não posso fazer a RT geral de 400 hectares somente no nome do João? Ou vou ter que fazer as duas ARTs para a mesma propriedade? Os dois são irmãos e plantam juntos. Essa é um tipo de situação que hoje está sendo bastante recorrente. Propriedades em nome de diversos produtores. A RT ela é por CPF. Né? Então, assim, é uma situação complicada, porque a legislação, a lei, ela fala que a RT ela é por CPF ou por CNPJ. Então, tanto que isso é interessante que, por exemplo, o cadastro de área plantada de soja, ele é feito de forma individualizada. Então, ele tem que ser feito lá para os dois, as áreas que eles plantam. A RT ela não vai possibilitar que você coloque as duas áreas só se as duas áreas estiver em nome de um produtor só, tá? Ou tiver declarada em nome de um agricultor só. Aí você pode fazer. Mas, do contrário, se você for fazer qualquer eventualidade, tanto que para poder fazer os cadastros, para poder fazer os financiamentos, tem que ser feito de forma individualizada. Tá? Então, isso é uma situação que não tem previsão de ser feito em duplicidade, na mesma RT, 2 CPFs. Exceto, aí entra aquela situação que eu falei, quando houver um mecanismo jurídico, seja ela através de uma hold, seja ela através já vi até associações, tem empresa limitada, enfim, se tiver um CNPJ, tá? Daí tanto pode 2, 3, 4, você pode recolher em nome do CNPJ, tá? Então, infelizmente, essa situação não tem uma previsão para contemplar isso aí, tá? Mais alguma pergunta, Miriam? Bom, se o condomínio formal tiver instrumento jurídico, ou seja, tiver personalidade jurídica, pode sim. Aí pode ser feito em nome do CNPJ tranquilamente. Aí tem que tomar cuidado na hora de inserir as informações referentes ao quantitativo, às propriedades rurais. Se é um condomínio formal, por exemplo, com 5 propriedades rurais, coloque as 5 propriedades rurais, os endereços dessas 5 propriedades rurais. Então tem que tomar cuidado em relação às informações. Nós tivemos uns engenheiros agrônomos que falaram para a gente assim, mas eu preenchi a RT lá com fulano de tal, fazenda tal e outras. Outras quais? Então, assim, tem que tomar cuidado em relação a isso. Como que nós, ou quem está de posse daquela RT, vai adivinhar de quais outras propriedades que são. Tá? Então, existe essa possibilidade, pode fazer sim. Eu aconselho que façam, já que tem um instrumento jurídico do consórcio, ou do condomínio, ou da holding, ou da empresa limitada que seja, que a gente tem muitos agora das agropecuárias, pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum, só que tomem cuidado em relação às informações na RT. Preencham os endereços, preencham os quantitativos das áreas plantadas, das áreas assistidas, tá? Então, tomem cuidado em relação a isso. Pessoal, para a gente finalizar aqui, tá tudo certo aqui em relação às informações. Eu posso vir aqui e salvar e concluir. A partir do momento que eu salvo e concluo aqui, essa RT eu só posso alterá-la depois que ela for quitada, eu posso corrigir a RT substituindo. Então, quando eu salvei ali, ele gerou um rascunho, vou mostrar para vocês. Todas aquelas informações que nós preenchemos, elas estão aqui no rascunho. Pode conferir também, novamente, todas as informações. Então, os dados do profissional, os dados do contratante, aqui os dados da obra e serviço, e aqui as atividades técnicas. Vejam como a RT ficou uma forma bem clara, bem de tudo aquilo que vocês estão fazendo. Ela não deixa margem de interpretações equivocadas. Tá? Então, veja aí, está tudo correto. Nome do profissional, os dados do contrato, o valor que eu estou cobrando, o que eu estou fazendo, qual a finalidade do meu contrato, as atividades que eu estou fazendo.
Então, assim, não deixa margem para erro, tá? Para interpretação em relação a isso. Então, é isso, pessoal. E na parte do rascunho. E aí, aqui o boleto, ela já gera o boleto para vocês. E aí, lembrando que ele tem 10 dias para ser quitado, tá? Ele, inclusive, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ele aparece aqui a data de vencimento, é dia 18/10, nós estamos preenchendo hoje, tem 18/10. Então, tomem cuidado em relação a isso. 10 dias, se não pagou dentro desses 10 dias, esse boleto ele some do sistema, é somente uma RT, o preenchimento de uma nova RT para poder ser considerado válido, tá? Então, pessoal, a parte do preenchimento aqui, vocês viram que não tem segredo, não é difícil, é bem simples. O que tem que ter? Atenção na hora de preencher. As informações, elas são basicamente autoexplicativas. Eu sei que aqui hoje, assistindo o treinamento, tem diversas pessoas que trabalham, que não são engenheiros agrônomos, que trabalham no faturamento, que trabalham na parte administrativa das empresas. Não tem problema nenhum do preenchimento da RT ser feito por uma outra pessoa, mas, assim, aos engenheiros agrônomos, repassem que as informações ali contidas, elas são de responsabilidade do profissional que assina a RT, né, do dono da RT. Então, tomem cuidado em relação a isso. Não tem segredo, não tem problema. É só vocês preencherem corretamente, lembrando, errei alguma coisa, pode substituir essa RT. Esqueci de inserir alguma coisa, pode fazer uma complementação da RT, tá? Então, não tem problema em relação a isso, vocês podem fazer a qualquer momento, diga-se de passagem. Eu vou parar a minha apresentação aqui para a gente já finalizar. Então, pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, ou quiser fazer alguma pergunta agora aí para a gente poder finalizar, vocês viram que o conteúdo aparentemente é bem longo, mas depois que a gente assimila isso, ele fica mais fácil aí no decorrer das nossas atividades. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa, independente aqui do nosso treinamento, pode fazer. Lembrando que a apresentação vai ser disponibilizada, vai ser encaminhada para vocês juntamente com essas legislações que eu falei aqui. E a gente está sempre à disposição, pessoal. Eu ouvi numa reunião que eu fui aí que não estava sendo acessível. Nossa, assim, todo mundo tem meu telefone, tem o telefone aqui do CREA, tem o telefone da presidente, tem o telefone do gerente de fiscalização. O que vocês precisarem, pode nos ligar, né? Todas as empresas, os colegas que quiserem algum tipo de informação, pode ligar, pode mandar e-mail. Tá? Então, a gente está sempre aberto a isso. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar, abrir o microfone aí para a gente perguntar, esteja à vontade. Então, pessoal, já vamos finalizar, já que não tem nenhuma... deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Como saber ou ter acesso às decisões da Câmara de Agronomia? Ô Edson, nós temos as decisões no nosso portal da transparência, tá? No nosso site. Tem as informações referentes às decisões das câmaras especializadas, do plenário do CREA. São informações públicas. Se você quiser uma decisão específica, você pode solicitar também, não tem problema nenhum, tá? O Evandro Montesi, tem um cliente que planta 10 lotes dentro de um assentamento, ele possui contrato de parceria com os donos do lote. Os iagros são feitos no nome dos proprietários por causa das inscrições, e a RT eu fiz no nome do cliente por causa de ter mais acesso com ele. Se você tiver um contrato, de prestação de serviço, deixa eu ver aqui. Ano passado deu problema com isso, mesmo especificando os lotes das ARTs. Esse ano, Evandro, a Câmara de Agronomia agora na reunião de novembro e dezembro, porque nós tivemos várias situações nesse sentido, porque o cadastro é feito de forma individualizada, enfim, tem diversas situações nesse sentido. Hoje ainda, ao rigor da legislação, teria que ser feita uma anotação de responsabilidade técnica para cada CPF ali. A Câmara de Agronomia agora no mês de novembro e dezembro,
a gente vai definir, a Câmara vai definir um procedimento para isso, juntamente com a nossa fiscalização. Porque, realmente, existe essa situação, é uma situação que não tem uma legalidade formal ali, mediante um instrumento jurídico, alguma coisa assim, mas sabe-se que o agricultor ele arrenda de vários lotes, né? E a gente tem muito isso aí. Então, assim, vou deixar meu contato aqui nos próximos, daqui para dezembro, a gente deve ter um procedimento em relação a isso. E lembrando que a Câmara de Agronomia, ela sempre, não sei se o Luiz Renato Peixoto ainda está aqui na reunião, mas no treinamento, mas a Câmara de Agronomia, ela sempre privilegia as pessoas, os profissionais, sabe? Então, assim, sem causar dificuldade, sempre buscando uma otimização nos procedimentos. Então, esse foi um problema novo, uma situação nova que surgiu e que a gente ainda não tinha um procedimento, que agora nas próximas reuniões aí da Câmara é possível que a gente já tenha, tá, o Evandro? Como a gente, os cadastros de plantio, eles vão ser feitos, eles foram feitos e a gente começa a fiscalizar até no ano que vem, a gente começa a fiscalizar essa parte. Então, é possível que a gente tenha aí um procedimento em relação a isso, tá? Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já vai encaminhar para o encerramento aqui. Bom, no mais, eu quero agradecer a todos os participantes. Nós tivemos no início aí cerca de 40 e poucos participantes, e depois o número foi caindo. Eu sei que disponibilizar um tempo para poder, né, assistir alguma coisa, enfim, participar de uma reunião é complicado, é difícil para todos, mas é interessante, principalmente quando a gente pode interagir, não é alguma coisa estanque ali, parada, né? Então, isso é interessante. Vai ficar disponível esse treinamento, ele vai encaminhar para vocês, mas o que eu quero deixar bem claro é que a gente está sempre à disposição de todos, tá? Então, quero agradecer a todo mundo, me colocar à disposição, meu departamento técnico está à disposição de vocês, o que vocês precisarem, pode nos procurar, tá? Então, muito obrigado, agradecer a equipe do nosso departamento de relações institucionais aqui, o André, a Miriam e o gerente Bruno, que idealizaram esse treinamento, e em nome da presidente, agradecer a todos pela participação, tá? Assim, se vocês tiverem alguma demanda, podem solicitar para a gente, tá? Mas muito obrigado, tenham todos uma boa tarde.